Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast The Place, esse lugar que foi feito, pensado em você. Para você aí que sente que não tem ali hoje uma sala de professores, esse lugar aqui para a gente trocar uma ideia, para você crescer enquanto empreendedor e fazer o seu negócio cada dia mais profissional, viu? E hoje eu tô aqui com um convidado, gente, mais do que especial, porque além de nosso advogado, aqui o Gustavo Borges, ele também foi meu ex-aluno, gente, sabe? Aquele terrível, sabe? Aquele que, assim, não fazia tarefa, esse foi meu aluno, né? Tô brincando, mas ele era ótimo, por isso que hoje é nosso advogado, né? Mas tô aqui hoje, gente, com o Gustavo, que vai vir contribuir, ele que tem, deixa eu dar uma coladinha aqui, ó, ele que, além de meu ex-aluno, advogado hoje da nossa empresa, ele atua principalmente na área empresarial, por isso que ele nos ajuda, e ele trabalha também com expansão de empresa, franquia, e vou deixar ele aqui falar. Ele também até me contou que ele tem umas pós-graduações, mas ele não quis falar sobre isso. É isso mesmo, Gustavo? Exatamente, Ana, tudo bem? Primeiro, é um Tudo prazer ótimo. enorme estar aqui mais uma vez, acompanho todo a sua evolução, o seu sucesso, o último evento que você fez, né, quebrou a banca, meus parabéns. Muito feliz por estar aqui e, olha, no que eu puder colaborar, estou à disposição. Não, bora lá, vamos conversar. Vamos. Ó, falei até da pós-graduação. Me conta essa história. Você fez pós-graduação e não gosta de levar o título da pós-graduação? Sim, basicamente aquilo que nós estávamos conversando em off, né? Eu vejo que hoje em dia, assim, nós temos tanto conhecimento à disposição que muitas vezes é desnecessário, né, participarmos de um curso, de uma pós-graduação, de um doutorado, aí com duração de 1 ano e meio, 2, né, onde iremos aproveitar muito pouco daquilo tudo que está sendo ensinado, porque muitas vezes a área de atuação está restrita a questões menores e não a todo o ensinamento. Óbvio, tá, que você participar de uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, enriquece muito o currículo e traz muito conhecimento. Mas eu acho que o mundo é tão dinâmico hoje que eu opto por ter conhecimentos específicos, né? Obviamente, assim, muitas vezes você faz um curso determinado, você aproveita muito pouco, né? Por quê? Porque você já tem um certo conhecimento, mas aquele pouco que você acaba ali consumindo em um final de semana, às vezes é mais do que necessário e você ganha muito mais tempo do que passar 1 ano e meio, 2, fazendo uma pós, um mestrado, né? Tendo esse conhecimento aí quinzenalmente, muitas vezes, e que no final das contas você não absorve o que você deve absorver. Então, eu prefiro empiricamente, né? Conhecimento empírico eu acho que traz muito mais valor. Não, eu acho que eu já ouvi que hoje as pessoas têm muito... É um estímulo tão grande, assim, né? De tanta informação que a gente recebe que você não sabe o que é verdade. Eu falo que é um mar de conhecimento com um dedo de profundidade, Sim. né? Tipo, então você pode saber de tudo, mas nada profundamente. Sendo que... a gente até falou, né? Que, por exemplo, para empresário, hoje não existe faculdade, Não. né? Para a gente se tornar empresário, empreendedor, qualquer coisa. Existem, assim, cursos de formação que nós podemos fazer. Por exemplo, o Sebrae oferece uma série de auxílios, né? Mas mentorias existem muitas hoje para te ajudar especificamente no seu negócio, mas na prática a gente não tem um conhecimento sobre isso, porque eu concordo com você. Às vezes a gente aprende muita coisa e no final das contas a gente não aproveita nem metade. Exatamente. Sendo que, assim, eu acho que, até você como advogada, né? Às vezes uma coisa é você aprender no livro, outra coisa é você ir no julgamento ou participar de uma audiência, que é outra experiência, na verdade. Sim, na verdade eu sempre falo que existe uma grande barreira para a teoria, que é a prática. Quando a teoria encontra o muro da prática, ela quebra a cara. Porque na teoria é tudo muito lindo, os livros aceitam qualquer coisa, mas na prática não é assim. E quem atua no direito sabe muito bem o que eu estou falando, e principalmente também quem é empresário no dia a dia, né? Sabe que muitas vezes você recebe um aconselhamento, né, contando que aquilo gera uma segurança jurídica para você, mas na prática você vai ver não é bem aquilo que acontece. Então, realmente, a teoria, você tem que filtrar bem o que você consome de teoria, porque se você se apegar nela, às vezes na prática você pode se dar mal, né? Então, eu prefiro que ou escutar, tanto é que as pessoas hoje em dia consomem tanta biografias.
por um motivo, porque é a vida da pessoa, são os erros da pessoa, né? Eu prefiro, muitas vezes, muito mais conversar com o empresário, né, e entender as dores dele, saber por tudo que ele passou e para aprender com aquilo, do que fazer um curso. Por quê? Porque a pessoa que passou que sabe realmente as dores do negócio, o dia a dia. Por essa razão que eu tenho algumas ressalvas, né, em relação a... Não, mas eu acho isso super correto, porque isso acontece muito até com os professores de inglês, né? Os professores de idiomas em geral, mas professores de inglês, por exemplo, você fez aula comigo, você nunca me questionou qual que era a minha faculdade, né? Nunca. Você só falou assim, currículo, né? faculdade, nada. Porque não era isso que importava, né? Alguém tinha me recomendado para você, não foi? Foi. Eu acho que alguém me recomendou e aí você simplesmente acreditou. Que depois você fez aula com ela, né? E aí a pessoa te recomendou, falou, olha, gostei da aula da Ana, tô curtindo, tá indo bem e tal. E aí você acredita. E eu acho que, assim, é o que você falou. Eu gostei dessa ideia que a teoria, ela bate a cara no muro da prática, e é bem isso. Sim. Porque, por exemplo, quantos professores hoje a gente vê formados em letras que, assim, não têm a menor noção de inglês, infelizmente, E né? quantos advogados não têm a menor noção da prática? Sabe, ótima teoria. Sim, passa na OAB, não teve prática, vai exercer a profissão e não tem a menor ideia do que é despachar com o juiz. Então, é isso que hoje a gente percebe que, por exemplo, a sua mentoria, né, e não é porque nós estamos aqui que eu estou mencionando, mas a sua mentoria, você aproxima o professor da realidade. Né? Por quê? Porque na teoria é muito fácil vender qualquer coisa, mas na realidade é difícil você conquistar e alcançar os resultados. Então, por isso que eu acabo sempre dando preferência e priorizando o conhecimento de pessoas que já executaram na prática, independentemente do currículo. Não importa para mim a faculdade da pessoa, os títulos dela, me importa o que ela fez, né? Na prática, o que ela conquistou mesmo. Uma vez eu ouvi falar isso, que assim, tudo pode ser questionável, menos seus resultados. Sim, exatamente. Porque assim, o que você já fez, ninguém te tira, porque já está feito, né? Lá na imersão, eu até citei o exemplo do Walt Disney, né? Porque eu falei que ele, para mim, foi o maior exemplo de fracasso na vida. Porque ele fracassou 300 vezes, ele teve sucesso poucas vezes, mas as vezes que ele teve sucesso, ele teve muito sucesso. Mas ele fracassou muito, né? Só que, assim, cada fracasso era... Ele falava assim, cara, eu acredito nisso, vamos embora. Né? Por exemplo, o Mickey, antes de ter sucesso, de fato, ele fracassou 4 vezes. Foi no 5º filme só que ele vai ter sucesso, que é quando a Minnie aparece junto, né? Tipo, quando ele lançou o primeiro parque de diversões, né, da Disney, foi um maior fracasso. Era para, tipo, 13 mil pessoas, apareceram 30. Ele não tinha... tava 38 graus tava 38 graus, né? Tava muito quente. Aí o chão começou a derreter, o asfalto começou a grudar no pé das pessoas. Faltou água na cidade, ele teve que decidir se ele deixava água no banheiro ou água para as pessoas beberem. Ele deixou água no banheiro e as pessoas começaram a passar mal, desmaiar porque não tinha água para beber. Então, assim, foi um fracasso. Sim, total. Tanto que, assim, dentro da empresa, ele falou, que eu acho que foi Black Sunday, se eu não me engano, que ele ficou conhecido porque ficou assim, foi horrível, né? Mas isso não impediu dele fazer o próximo, dele fazer o Magic Kingdom, para ele crescer cada vez mais, se você reparar as histórias de sucesso no mundo, independentemente da área, são sempre ali forjadas no fracasso. Total. São poucos os casos de sucesso repentino do dia para a noite, sem uma história anterior de luta, de fracasso, porque eu acho que é isso que o erro acaba ensinando. Né? O erro nos ensina, olha, esse caminho aqui você já testou, então não entre no rio com os 2 pés, nem pule de cabeça, entra com pé a pé, para você saber a profundidade, o que tem ali, e o fracasso ensina isso. Por isso que as pessoas que aprendem com o fracasso, e tem humildade, né? Porque tem uma questão muito grande que eu falo para todo mundo. Inclusive, esses dias eu fui fazer um bate-papo com o pessoal da Associação Comercial, né, jovens empresários, e eu falei para eles, comecei falando que o maior inimigo do sucesso é o ego. Enquanto você não entender que você é suscetível a erro, que a sua ideia muitas vezes não é a melhor ideia do mundo, porque na cabeça de todo mundo você vai implantar uma ideia e vai dar certo. A partir do momento que você entender isso e aprender com o fracasso, você vai crescer. Agora, se você insistir em cometer os mesmos erros por conta de ego, não tem livro, não tem autoajuda, não tem pós, não tem mentoria, não tem ninguém que vai fazer isso por você, que vai mudar. Então,
passa muito por aprender, errar e saber reconhecer isso, né? Não, eu acho que assim, o fracasso amadurece, Muito. né? Eu acho que na prática é isso. E eu concordo que é muito difícil você ter alguém que cresceu do dia para a noite, porque a pessoa que cresce do dia para a noite, ela não amadureceu, né? Então, assim, uma pessoa que cresce muito rápido, que viraliza muito rápido, ela não costuma... A pessoa que viraliza do dia para a noite, ela não sabe lidar com sucesso. Não tem nem estrutura. Ela não sabe, porque aí as pessoas começam a esperar muito dela, é uma pessoa que, assim, ela não estava preparada para aquilo, ela não consegue sustentar. Então, são muito aqueles... as viralizações relâmpagos que some, é uma música, é uma banda, some, assim, desaparece com a mesma velocidade que apareceu, né? Por quê? Porque eu vejo que a pessoa que não fracassa, ela não amadurece, né? Então, assim, é melhor crescer devagar, né? Eu já cheguei, assim, muito claro a essa conclusão, que as pessoas, às vezes, elas compram muito na internet, né? Porque eu vou querer o meu primeiro milhão, né? E, assim, se você conseguir seu primeiro milhão no ano, assim, eu vou dizer que você tem grande chance de não dar certo. Por quê? Porque você, com certeza, não vai saber lidar com aquele dinheiro, né? Você não sabe tomar decisões, você não amadureceu. Sendo que quando você vai crescendo de pouquinhos, cada crescimento você para, respira, deixa eu estabelecer de novo. Porque cada passo grande que a gente dá, você vai encontrar um novo normal, né? Sim. Porque você vai sair da sua zona de conforto, né? E você vai entrar em outro local, né? Você vai entrar num lugar que está desconfortável, mas em algum momento aquilo lá vai se tornar sua nova zona de conforto. E você não pode recuar, né? Também, depois. Não, com certeza, com certeza. Só que também, se você toma aquela decisão do tipo assim, nossa, já cheguei até aqui, então eu vou mais longe. Só que aí você não tem amadurecimento, né? Você não tá maduro para tomar aquela decisão, a chance não é você ir para trás, mas é de você cair, eu acho que é muito grande, né? Eu imagino que você vê isso muito nas empresas. Muito. Assim, foi como eu disse, um grande problema é a hora de você saber recuar, é a hora de você, né, segurar talvez um crescimento, um investimento, é a hora de você saber também colocar a marcha para tentar ganhar mercado. Mas tudo isso tem que ser analisado muito friamente, né? As pessoas, elas colocam muita emoção nas decisões e não param para realmente racionalizar o porquê daquela decisão, né? O que eu vejo, por exemplo, eu já tive sociedade, meu primeiro escritório, minha primeira sociedade, nós chegamos a ter 14 funcionários em 2007. Eu era muito novo, eu tinha 23 anos de idade. Eu tinha 14 funcionários. Nossa, não tinha maturidade. Fui aprendendo ali no dia a dia. E isso hoje me mostrou lá atrás, por conta dessa experiência, hoje eu tenho uma equipe reduzida. Hoje eu tento passar isso para os meus clientes. Muitas vezes, se você está em processo de crescimento, não tente fazer tudo sozinho, porque você não vai conseguir. Mas também não coloque 20 pessoas para fazer o trabalho, às vezes, de 3, 4, porque você vai perder dinheiro também. Então, faça tudo de uma maneira madura, né? Consciente dos seus passos. Porque o mercado hoje, do mesmo jeito que ele dá, ele tira, né? É ingrato. Então, a internet te dá muito, mas ela te tira muito rápido. Inclusive, falamos isso há pouco, né? Então, as pessoas têm que ter essa noção de, olha, eu conquistei meu primeiro milhão, então, maravilha. Vou buscar o segundo milhão. Como? Opa, com calma. Da mesma forma que eu conquistei o primeiro. Porque, assim, um mundo muito dinâmico. Hoje, praticamente, tudo é rede social, né? Basicamente, hoje, assim, eu até conversando com os amigos, porque vou fazer 41 anos. Eu cresci acompanhando as redes sociais, mas o nosso início, como que funcionava antes? Olha, eu preciso de um advogado. Quem que é um bom advogado? Vou indicar, eu vou procurar. É o amigo do meu avô, do meu pai, isso e aquilo. Hoje, a nova geração, quem que é um bom advogado? É aquele que eu vi no TikTok, é aquele do Instagram. Quem que é uma boa professora? É aquela que eu vi no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, o crescimento se tornou... você atinge um público muito maior. Só que a partir do momento que você atinge um público maior, você tem que ter a responsabilidade de conseguir entregar aquilo que você prometeu. E as pessoas não estão preparadas para falar, não, eu não consigo entregar, não consigo atender esse volume. Por isso que é necessário, né, a gente ter, às vezes, aí uma pessoa, alguém, uma equipe por trás, falando, vamos passo a passo para não atropelar. Não, total. Eu acho que duas coisas que você falou aqui bacana. Primeiro que, assim, decisão, ela não pode ser emocional, né? Quando a gente está falando de empresa, a decisão ela tem que ser racional. Nós mesmos aqui já tomamos algumas decisões por emoção minha, né? Porque eu sou uma pessoa muito mais emotiva. Meu querido sócio, esposo que está ali, ele é uma pessoa muito mais centrada, ele é mais, fala assim, olha, vamos calcular as coisas, vamos colocar no papel,
vamos ver se isso daqui se justifica, Exato. né? E eu não. E a gente já tomou decisões que, assim, foram erradas, né? Por ser com emoção. E aí eu falei assim, não, tô errada, dá um passo para trás, vamos lá, vamos rever o que eu fiz de errado, não posso mais fazer isso. Então, assim, às vezes, quando alguma coisa me deixa muito nervosa, eu não falo nada, que é difícil para mim. Vou falar a verdade, é difícil. Mas eu tento respirar, entendeu? Mas hoje eu não falo nada na hora que eu tô nervosa, né? Tipo, eu não dou resposta na hora que eu tô brava. Porque eu sei que depois não vai ser a melhor resposta, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né? Todo mundo saber que quando a gente está lidando com dinheiro, né? Nenhuma decisão pode ser emocional. Bom, o que eu falo para todo mundo? Assim, eu comecei a investir com bolsa de valores lá em 2006. Um primo meu de São Paulo, né, 2, por um acaso, trabalhavam com isso, né, e acabaram me introduzindo nesse mercado. E eu comecei a entender que, muitas vezes, assim, tudo é matemática. Então, e as pessoas, elas investem o dinheiro dela ou no negócio dela, ou buscam, né, eu vou ter um retorno de tanto, fazendo conta em papel de pão, né? Olha, saco de pão ali eu pego e falo, eu vou pagar 1.000 de aluguel, eu vou cobrar R$100 a hora do aluno, eu vou ter tantos alunos, eu vou ganhar tanto. E é errado, não é assim. Você tem um imposto, você tem variáveis, você pode não ter, você pode perder o aluno, você pode ter uma multa, pode ter uma inadimplência. Então, as pessoas hoje só têm uma ideia, coloca no papel, coloca ali, faz um rascunho e fala, tá ótimo. Não pode ser assim, não. Tem que ter ali um respaldo, porque senão o negócio vai dar errado. E o problema não é dar errado. O problema é dar errado e você buscar culpados. Quando o culpado é você mesmo. Terceirizar a culpa. Exatamente, que é o que acontece muito, né? Dá errado e você fala, não, mas a culpa é de fulano, é de ciclano, a culpa é disso, a culpa é do tempo, não. A culpa é do momento, governo, é do governo, não. É dos outros que decidiram isso. Em regra, a culpa é sua, entendeu? É igual quando você tem na sua equipe uma pessoa que erra. Você não pode chegar para o cliente e falar, foi alguém da minha equipe que errou. Não, o cliente contratou você, então a culpa é minha. Então, as pessoas, na hora de assumir a própria culpa, né, na falha, aí, na frustração, acaba não tendo essa maturidade. Por isso que é essencial ter o ego sob controle, né? Não, total. E eu acho que, assim, uma outra coisa que casa com isso, uma vez um aluno meu, muito experiente, empresário também, mas que hoje ele já até faleceu, ele falou uma vez para mim assim, Ana, aprende uma coisa, dinheiro não aceita desaforo. Não. Se você não respeitar o dinheiro, ele vai embora e não volta, né? E eu tomei super uma vida, porque ele faliu 3 vezes. Mas é assim, ele falia, recuperava, ele falia, ele recuperava. E ele faliu naquele período ali do Collor, sabe? Naquele período ali, 89, 90, 93, né? Ele faliu, acho que em 3 vezes em sequência. Ele conseguia se recuperar, caía. Aí o dinheiro foi tomado, ele caiu de novo, né? Mas depois ele conseguiu se recuperar e foi bem, né? Até o resto da vida. E assim, nossa, eu lembro muito dele falar, dinheiro não aceita desaforo. E eu acho isso muito assertivo, né? Da mesma forma que a gente não pode tomar decisões por emoções, por quê? Porque senão o dinheiro não vai aceitar o desaforo que ele vai levar de você, entendeu? Tipo, você não pode ser emotivo, né? E eu acho que isso é com tudo. Às vezes no digital, né? Acontece muito de aparecer um hater, né? E aí a pessoa vai querer te xingar e falar o que você tá falando. Às vezes o professor de inglês fala, Ana, mas eu fico com medo deles me criticarem, minha pronúncia. Eu falo, meu filho, se criticarem é engajamento, entendeu? Você não tem que ficar preocupado, assim, o problema é dele que parou a vida dele para te criticar, para você contou engajamento, entendeu? Ana, eu vou te contar um negócio. Lembra quando eu postava na minha antiga conta, que eu postava os vídeos e tudo mais? Lembro. Eu tive uma pessoa, uma conta fake, que comentou em vários vídeos, você só tem esse terno? Que eu gravei, acho que uns 12 vídeos num dia, com a mesma gravata, o mesmo terno, e fui postando. Aí a pessoa comentou, você só tem esse terno? Tipo assim, você passando um conteúdo de valor e a pessoa preocupada. Com a sua roupa. Aí eu pensei na época, eu falei, nossa, será que eu respondo? Eu falei, não vou perder meu tempo, obviamente, com isso, né? Até porque a gente está aqui querendo entregar algo e aí a pessoa está reparando. Então, ela não está reparando no conteúdo que eu estou entregando, ela está reparando em outras coisas. Então... isso a gente pode até usar de maneira estratégica, sabe? Do tipo assim, de você fixar um conteúdo desse e deixar o pessoal comentar, entendeu? Porque na prática, quando você tem um grupo ali de pessoas que já te seguem, conhecem o conteúdo, eles entram na sua defesa, né? Então, você não precisa nem falar nada. E assim, eu nunca me incomodo, assim, enquanto a pessoa, se ela não me ofender, nossa, por mim não tem problema nenhum ela colocar a opinião dela ali, né? Mas é assim, é você não se importar, né? Tipo, você não vai tomar uma decisão porque alguém parou a vida dela para te criticar. Tipo, meu filho, assim,
Ó, eu aprendi algo, que quando a pessoa está criticando em público, ela está criticando ela mesma, né? Na verdade, é um espelho, né? A pessoa não está criticando de verdade você, ela está criticando a frustração dela, que é o que eu sempre vi, né? E a gente, com o tempo e maturidade, a gente vai percebendo, né? Aquela crítica gratuita, então, na verdade, não é para você, é para a própria pessoa. Por isso que, às vezes... Eu acho que isso entra no fato de não terceirizar a culpa, né? Eu acho que da mesma forma que às vezes a pessoa ela não quer assumir a culpa e ela quer jogar a culpa no outro, quando uma pessoa critica de graça, ela tá jogando no outro o que ela gostaria de fazer e ela não consegue. Exatamente. Eu sempre falo para os professores, olha, você quer começar a divulgar o seu trabalho no Instagram, você não tem que ficar preocupado com quem vai te criticar mal, você tem que se preocupar com os alunos que você vai ter a partir daquele momento, entende? Tipo, que você vai captar por ali. Agora, a pessoa que vai te criticar, olha, você pode ter certeza, a pessoa criticar hoje, se você for firme, constante, fiel, você vai crescer. Daqui 3 anos, você é a pessoa que vai te pedir ajuda. Sim. É assim que acontece. Que é. Não, quando eu comecei lá em 2021... Faz tempo, né? Lá em 2020, quando a Malu nasceu. Lá em 2021, eu lembro assim, né? Que as pessoas não falavam na minha frente, porque eu sou meio bocuda, né? E aí, mas falavam por trás, eu sabia, mas eu não incomodava. E assim, eu sei que daquelas pessoas que um dia me criticaram, esse ano, quando a minha conta, né? Bateu mais de... Quando bateu mais de 80 mil, a gente tá com mais de 90, mas quando bateu 80 mil, me pediram para eu tomar conta da conta deles. Né, me chamaram para a sociedade. Então, assim, é questão de tempo. Eu passei por isso na época. Eu lembro até hoje. Estávamos em um determinado local, não vou falar qual é, porque as pessoas podem, né, depois escutar e saber. E aí, blogueirinho? E aí? Virou blogueirinho, hein? Não sei o quê. Só que foram as mesmas pessoas que, quando eu, por exemplo, fui para São Paulo para um evento de franquias, de expansão e tudo mais... Pô, que bacana. Foram as mesmas pessoas que o dia que precisaram de tirar uma dúvida e tudo mais, nessa área de atuação, me procuraram. Então, não vou negar que é duro, né? É duro a gente ouvir crítica, deboche, porque todo ser humano é inseguro, principalmente quando ele está tentando algo novo e diferente. Nós ficamos inseguros, nós queremos a validação das pessoas, mas isso a gente acaba aprendendo que nós não temos a validação, não podemos esperar a validação de ninguém. Temos que continuar ali firmes, resilientes, trabalhando, tentando entregar o melhor que nós podemos naquele momento, com aquilo que nós temos, com os instrumentos que nós temos, né? E uma coisa assim, que eu falo, lembra aquela conversa que nós tivemos lá na clínica do Ricardo, aquele dia? Eu lembro muito bem de um dos primeiros vídeos que você gravou. Eu lembro muito bem de quando você fazia as lives, eu entrava, eu era um dos únicos que estava assistindo a live. Eu lembro até hoje, você sempre mandava uma ceninha, eu lembro até hoje disso. E como que mudou? Assim, depois de, obviamente, muito trabalho, mas você não desistiu, você insistiu e continuou. E, assim, as pessoas têm que entender que tudo não é do dia para a noite. A nova geração quer tudo para ontem, né? E assim, às vezes os clientes, os mentorados, eles querem tudo para ontem, mas não é assim. Você tem que passar, você tem um trajeto a percorrer. E muitas vezes você se desviar do caminho por um determinado período de tempo já é suficiente para, assim, você sacramentar o seu fracasso. Então você tem que ser resiliente, insiste, continua. Por quê? Talvez você pode não atingir o sucesso que você atingiu, mas você pode assim, atingir um sucesso que você não tinha antes. Tudo que você conquistar do ponto de partida para cima está ótimo. Concorda comigo? Não, com um professor certeza. que faturava 3 mil por mês dando aula, passa a faturar 8? Nossa, ele mais do que dobrou. É um progresso enorme. Um que faturava 5, fatura 10. Né? Uma escola de inglês que tinha 100 alunos passa a ter 200. Tudo é progresso. E tudo passa por aprendizado. Né? Penso eu que as pessoas têm que ter só um pouco mais de paciência, resiliência. Não, eu acho que resiliência é a palavra. Quando eu entrei no mundo do digital, eu tive um mentor que ele me falou exatamente isso. Ele falou, olha, Ana, as pessoas precisam de algumas qualidades para persistir no digital, né? Persistência e resiliência. Ele citou para mim, né? Assim, persistente eu sou, não tem problema nenhum. Resiliência é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu acho que todo mundo... É difícil uma pessoa falar assim, nossa, eu nasci resiliente. Mentira. Mentira. Você não sabe, né? Porque eu acho que a gente realmente, você busca, né, uma aprovação do outro, né? Sempre. É normal. Total. O negócio é você saber lidar quando você não tem essa aprovação. E tá tudo bem também. E essa resiliência, eu acho que é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa, ela posta um vídeo, aí ela já quer bater, tipo assim, nossa, 10 mil visualizações. Gente, você acredita, Gustavo? Eu acho que meu primeiro vídeo que bateu 10 mil visualizações foi ano passado.
Foi em agosto do ano passado, julho, agosto do ano passado. Ou seja, eu já estava quase 2 anos no digital, quando meu primeiro vídeo foi bater 10 mil visualizações, né? Só que depois que bateu o primeiro, aí foi uma questão de menos de um mês para eu viralizar, e aí meu perfil sair de 17 mil pra gente chegar a 50 mil seguidores. Eu lembro. Né? E aí foi um crescimento muito rápido, né? Tipo, assim, rápido depois que funciona. Sim. Mas, até só te interrompendo, lembrei de uma coisa. Porque as pessoas focam muito no número de seguidores, né? Muito. E quantas contas hoje em dia você vê que tem 80, 100 mil que são seguidores comprados? Eu reparo muito nisso. Assim, todas as pessoas que vão falar, mas ele tem tantos mil seguidores. Aí você olha e você fala, tem, mas ele tem Reels 20 curtidas. 20 curtidas e 1000 visualizações no Reels. Peraí, gente. Não faz sentido. Não faz. As pessoas se comparam pelo número de seguidores. Eu acho que antes das pessoas se preocuparem com o número de seguidores e de visualizações, as pessoas têm que se preocupar com a qualidade dos seguidores. Total. Eu na época, eu tinha, sei lá, pouco mais de 3 mil seguidores, mas desses 3 mil, 2 mil seguidores estavam ali para consumir o conteúdo de franquia, de expansão de empresa, e eram seguidores extremamente qualificados, e era o que eu queria. Né? Se eu quisesse, talvez, volume, eu mudaria meu foco, faria vídeos mais engraçados para conquistar e tudo mais, mas não era o foco. Então, também tem isso, as pessoas têm que entender que o sucesso de cada um é diferente. Né? Não dá para se comparar. Não dá para se comparar. E o mundo hoje virtual, todo mundo se compara. Esse é o problema. Não, eu vejo que todo mundo se compara. Acaba sendo uma dor, né? Sim. É uma dor difícil de tratar. É o mal do mundo atual. Eu falo para o pessoal, gente, hoje, o que eu alcanço na minha conta, você não pode comparar na sua conta que você acabou de começar. Sim. Da mesma forma que eu não posso comparar alguém que começou muito antes de mim. Né? Por quê? Porque são processos diferentes. E só de você mudar de nicho, por exemplo, você falar sobre direito empresarial e eu falar para professores e empreendedores, nós temos um nicho completamente diferente, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho hoje teachers que têm engajamento maior que o meu. Por quê? Eu entendo, eles têm um público muito maior que o meu, né? Sim. E às vezes assim, o estilo de vídeo deles pega mais do que o meu estilo. E tá tudo certo, né? E aí você vai entender o quê? Qual que é o seu padrão, né? O que você faz. E olha, eu já vi perfil com menos de 1000 seguidores vender mais do que perfis de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu já vi perfil de 1 milhão que não vendia nada. Sim. Né? Por quê? Porque a pessoa não tinha engajamento. Né? Ela não tinha ali um público fiel, não tinha um público que realmente acompanhava. Então, tipo, adianta. Isso faz toda a diferença. Não, né? lógico. Porque a quantidade de seguidores não é a quantidade de dinheiro que tem na conta, né? Não. Então, a gente sempre fala sobre isso. Então, o que importa é o quê? O quanto você está vendendo. Né? E aí, o quanto você está vendendo é o quê? Persistência e resiliência. Sim. Persistência e resiliência. Por quê? Porque não vai ser no seu tempo. Não vai ser de acordo com a sua expectativa. Esses dias eu ouvi, não sei se você conhece o Caio Carneiro. Conheço. Eu gosto muito de ouvir ele falar. E ele estava falando assim, né, que eles estavam fechando o ano e que o ano eles estavam com resultados muito legais. Ele estava falando que a questão não era o resultado, né? A questão era o comprometimento que ele tinha tido com a empresa dele. E assim, ele estava falando que o comprometimento ele é sempre maior que o resultado, né? Então, se você não está comprometido com aquilo que você está fazendo, não espere ter um resultado bom. Sim. Então, por exemplo, às vezes as pessoas entram no Instagram e querem postar 2 vezes na semana e ter um mega resultado. Eu vou falar, olha, não tem como, entendeu? O seu comprometimento não está 100%. E o seu resultado já vai ser menor que o seu comprometimento. Se o seu comprometimento está baixo, o seu resultado vai ser zero, negativo. Entendeu? O esforço no digital conta muito, né? Eu acho que em tudo, né? Até assim, mas no digital você ser ali regrado e dedicado, porque assim, na prática, muitas vezes, por exemplo, um dia a dia no escritório, né? Você, na época que dava aula, às vezes, deu uma dor de cabeça. Hoje eu não vou no escritório cedo, ou eu vou cancelar meus alunos. No digital, você não pode falar, olha, eu tenho dor de cabeça. Por quê? Porque você tem 24 horas do seu dia para postar alguma coisa para você. Então, você não tem o que no dia a dia, no físico, você tem no digital, você não tem. Então, às vezes, você está no momento, poxa, de manhã não está legal, mas eu consigo postar à tarde. E isso no digital você tem que ter, né? No digital você tem que estar ali todo santo dia, né? Tem, porque assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você não for visto, outra pessoa será. Porque as pessoas vão estar lá esperando, ansiosos para ver alguém, para ver alguma forma de conteúdo, né? E assim, na sua mentoria, tem uma dúvida, já está aproveitando. Assim, os seus alunos, eles conseguem entender e absorver essa questão?
Assim, isso. Das redes sociais? Assim, eles conseguem falar, pô, a Ana está me dando o caminho, mas quem vai trilhar o caminho sou eu, quem vai dar o primeiro, o segundo, não. A Ana tá me ensinando a fazer isso, está aqui, me apoiando, mas quem vai trilhar esse caminho sou eu. Os alunos conseguem entender isso? Nem todos. Aí entra no que a gente falou de maturidade, né? Então, assim, existem níveis de maturidade. Existe aquela pessoa que ele entra na mentoria e ele acha que eu vou fazer por ele. Né? E eu não vou fazer nem por ele, nem com ele. Eu vou ensinar ele a fazer. Quem vai fazer é ele, né? E aí tem gente que fala assim, eu sou o tipo de pessoa que eu me importo muito como que está sendo o acompanhamento, como é que está sendo o desenvolvimento deles, tal. E aí eles me descrevem muito como uma pessoa que pega na mão, né? Eu gosto de ter esse acompanhamento. No entanto, em nenhum momento eu pego o Instagram de ninguém e faço conteúdo, ou eu não faço nada, né? E aí, até uma coisa que a gente fala entre os infoprodutores. Olha, eu sou sua mentora, eu não sou sua mãe. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou te ensinar a fazer, mas a responsabilidade é sua de fazer. Que nem um professor, né? Olha, eu vou te ensinar, mas se você não estudar, eu não faço milagre, né? Então, assim, não são todos. Da mesma forma como, assim, eu acho que qualquer forma de conhecimento, a maior parte, não é o maior número de pessoas que vão ter aquele aproveitamento. As pessoas, elas têm aproveitamento em níveis diferentes, sabe? De acordo com a maturidade delas. Então, tem uma pessoa que, às vezes, ela entra assim, nossa, super bem. Né? Maturidade ou necessidade também. Também. Né? E aí, assim, às vezes a pessoa, ela entra, assim, com mega sangue nos olhos, né? Ela fala, vou fazer. Só que, na primeira barreira, a pessoa desanima. Ou seja, você vê assim, poxa, não era disciplina, né? Era só motivação. Sim. Não era amor, era paixão, né? E eu falo para eles, gente, quando você vai pensar num projeto, você não pode pensar em algo que você gosta, tem que pensar em algo que você ama. Porque, assim, você vai parir um filho, né? E o filho você não abandona. Então, quando você pensa num projeto, nossa, eu quero fazer um infoproduto, eu quero me dedicar a algo. Tipo, pensa com calma, pensa com carinho, leva tempo, não decide as coisas da noite pro dia. Por quê? Porque decidir muito rápido, você vai decidir pela paixão. E a paixão vai apagar, o fogo vai apagar, e assim, vai chegar uma hora que você vai desistir, você vai abandonar o seu projeto, entendeu? Esse é um grande problema. Então, assim, a maior parte deles de acordo com o nível de maturidade, né? Novamente, tem uns que aproveitam mais, e aqueles que aproveitam mais são aqueles que a gente tem, assim, um resultado extraordinário, porque eu falo, eles anotam e simplesmente aplicam, nem discute. Por quê? Porque ele sabe que eu já passei por aquilo ali, ele sabe que eu já testei, eu validei o que eu tô falando para ele. E aí a gente vê ali nos resultados, né? Tanto que as pessoas que ganharam as plaquinhas, né, na nossa imersão, ali são pessoas, para mim, muito claras, que assim, uma mentorada minha, a Elaine, né, que ela entrou, eu acho que ela ganhava 6 mil, se eu não me engano, reais, e ela trabalhava o dia inteiro quase, né? E ela chegou hoje na mentoria, ela trabalha 15 horas por semana, ganhando 14 mil reais, né? Excelente. Tipo uma mega modificação, mas ela entende aquilo, assim, ela demorou para pegar no tranco, porque ela queria entender a persona dela, o que ela queria trabalhar, mas a hora que ela entendeu, o negócio deslanchou, né? E eu acho que é exatamente esse o processo, só que infelizmente as pessoas querem o quê? Elas querem entrar, aí elas acham que eu vou dar a fórmula mágica para elas, aí ela vai aplicar aquela fórmula mágica, ela vai viralizar e os alunos vão aparecer, entendeu? Como diz, eu acho que aquele ditado que fala, quem não sabe o que quer, né? Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E assim, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Eu acho que bem por isso mesmo. Inclusive, até você falando, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu, ele é psiquiatra, e ele estava explicando os 3 estágios, né? Um exemplo, uma metáfora de como funciona o cérebro humano, né? Ele falando, olha, tem aqui a parte real, que nós compartilhamos, né? Sensações, etc. Tem a parte da projeção, que é como a gente projeta, e tem a parte das ideias. E ele falou, normalmente a parte das ideias, né? Quando ela não está caminhando junto com a parte ali da projeção, não da real, da projeção, é porque em algum momento você está se sabotando. Então, por exemplo, na ideia, eu quero ser um cara musculoso, malhado. Mas no campo da projeção, eu nunca consigo tempo para malhar. O que está próximo da minha realidade? A projeção, eu não consegui o tempo. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou me sabotando. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, buscam um apoio, né? Eu contratei a mentoria, eu contratei um advogado, eu contratei, enfim, qualquer outra pessoa para me ajudar. E aí eu não consegui o resultado, ela se apoia
em algo que, na verdade, ela idealizou, mas ela não colocou em prática. Ela se sabotou por medo, por insegurança, por não ter resiliência. Eu, inclusive, conversei não faz muito com ele sobre isso. Eu achei muito interessante essa colocação muito dele. legal. Falando, olha, em regra, o ser humano acaba se sabotando no segundo estágio, que é o mais próximo da realidade. Ele falou, você pode até querer muito aquilo, mas se você tem uma atitude diferente, então você está se sabotando, porque o seu desejo não está compatível com a sua atitude. Se você quer emagrecer, você vai fazer um exercício, vai fazer uma dieta. Se você quer se destacar no digital, você vai... Então, assim, as pessoas têm uma conduta muitas vezes distante, né, do que o plano delas. E por isso que eu lembrei, quando essa mentorada sua que você falou, que ela demorou a perceber a persona dela, quando ela identificou o foco, viu para onde ela gostaria de ir, melhorou, mudou de vida, né? Imagina, trabalhar o dia todo e hoje trabalha 15 horas por semana e ganha mais do que o dobro. Excelente isso. Eu acho que isso explica muita coisa, na verdade, né? É porque, tipo, a autossabotagem, ela é muito forte em todos os setores, né? Na prática. E os professores, eu vejo isso o tempo todo. O tempo todo. Ele querer sair da CLT, só que ele toma decisões que não permitem sair da CLT. Então, tipo, ele cobra errado, ele não se organiza financeiramente, né? E aí ele quer, mas aí ele fala que as coisas não contribuem, porque os alunos somem, porque as pessoas não pagam, né? Esse é o pior de todos. As pessoas não aceitam pagar caro. Fala, olha, não, você que não sabe vender, né? Mas eu acho que, assim, essa questão da projeção é muito real, né? Você querer emagrecer, mas você não procurar fazer uma dieta, né? Então, as coisas não estão coerentes. Aí você fala assim, poxa, eu nunca consigo emagrecer. Aí a pessoa pergunta, mas você tenta, né? Tipo aquela, quero ganhar na loteria, mas você jogou, né? Não. Então assim, é meio impossível, entendeu? Eu até fiz essa pergunta justamente porque no dia a dia a gente conversa muito, né? E eu vejo muitas vezes que as dúvidas dos mentorados passam muito por esse caminho, né? Assim, algumas dores, eles passam muito por isso, né? Então, eles te procuram para você mostrar ali o caminho, para você ajudar, para você... Mas aí, no fundo, eles não sabem nem o que eles querem. E aí acabam se perdendo o foco e buscando, talvez, um culpado para essa frustração, né? Por não atingir o objetivo, que nem ele sabe qual que é o objetivo, né? Não, total. Eu tive uma vez um caso caso ruim, de um mentorado que ele... na época, eu tinha consultoria individual, eu fiz uma consultoria. E aí, ele me mandou uma pergunta. E aí, eu acho que eu não respondi, porque eu sempre falo, não manda pergunta no meu pessoal, porque some. Né? Gente, não responde nem o Gustavo. Não me responde mesmo, viu? Não responde. Ai, meu Deus, depois que eu lembro... Ricardo responde. Ela não responde 2 dias depois. Nem o Ricardo responde, às vezes. Não, o Ricardo eu sei que ele demora, mas ele responde. Não, às vezes eu não respondo nem ele fica bravo comigo. Ele fala, pô, você não me responde. É Débora, né? A Débora também, às vezes. Não, e aí eu não respondi, porque assim, com certeza, às vezes eu tava em atendimento, enfim, e aí a mensagem vai sumindo, né? Porque outras pessoas vão mandando mensagem. E aí, isso foi logo no começo da mentoria. E aí a pessoa parou de frequentar a mentoria porque eu não respondi uma pergunta dele. E aí, depois no final, ele falou que ele ficou insatisfeito com a mentoria. Aí eu perguntei, mas você participou dos encontros ao vivo? Não. Você aplicou o que nós instruímos? Não. Então, qual foi o problema? É porque você não respondeu a minha pergunta. Levou pro lado pessoal. Ai, total, entendeu? Tipo assim, mas é muita falta de maturidade, entendeu? Falta de maturidade de falar assim, olha, se ela não me respondeu, deixa eu procurar uma outra via. Será que, nossa, vou mandar aqui para assistente, porque na verdade essa é a indicação, né? Ou que ele manda no grupo, porque eu sempre responder nos grupos, ou então que ele mande para minha assistente, né? Não para mim, porque para mim vai sumir. Então, assim, às vezes a pessoa, ela toma isso e aí ela jogou o quê? Vamos supor que uma frustração, vamos denominar assim, né? Em cima de mim, por um ato que, assim, eu não tava nem sabendo o que eu tava fazendo. Eu vou falar algo que não tem nexo, mas já viu aquele perfil, aquele Rasta? O Rasta News? É um super pernambucano, ele é muito inteligente. Ele é engraçadíssimo, porque ele é muito inteligente. E ele fala para as pessoas, ele tem um nome lá específico que eu não lembro agora, porque ele que inventou. Mas a grande questão é que ele sempre fala, você não é o centro do universo. Você não é especial. O que você tem de especial? Você não tem de especial. Então,
mandou, não respondeu, procura. Você não é especial para ser atendido de uma maneira diferente. Esse é bom. Eu vou procurar ele. Fala ele. isso para todo mundo. Inclusive, hoje eu vi uma postagem lá de uma menina falando, eu quero tal namorado. Ele falou, mas por que você quer um homem desse? Você é especial por um acaso? O que você tem de diferente? O sol gravita em torno de você? Uma vez, até você falou isso, eu lembrei de um meme, né? Uma vez uma pessoa falou, ele acho que chegou numa padaria, ele fala, bom dia. O rapaz fala, boa tarde. Aí o cara respondeu, não, é bom dia. Ele falou, não, é boa tarde. Ele falou, não, bom dia, eu ainda não almocei. Ele falou, mas é que o sol não gira em torno de você, então nesse momento é boa tarde. O que o senhor deseja? Eu achei muito engraçado, porque é exatamente isso. Tipo, não é porque você não almoçou que não é bom dia, entendeu? E é mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que não só dentro da mentoria, mas em qualquer área. Eu passo por isso. Tipo, às vezes a pessoa, ela fica frustrada, mas assim, a frustração é que ela quer descarregar em alguém, né? Então, eu vejo isso raríssimas vezes quando existe alguém que fica nervoso com alguma coisa. E acontece muito, assim, da pessoa ficar brava, e aí a gente já olha e fala, o problema não tá com a gente, é que a gente foi o primeiro a aparecer na frente da pessoa, naquele momento que ela não estava bem, e aí você foi a pessoa que ela descontou. Tanto é que, assim, as pouquíssimas vezes que nós tivemos problemas assim, não dá 2 meses, a pessoa volta pedindo desculpa, querendo voltar, né? Então, tipo, isso acontece, quando acontece, né? Assim, 90% dos casos a pessoa volta. Por quê? Porque, infelizmente, eu fui a primeira pessoa a aparecer na frente dela naquele momento, né? Por quê? E dá para perceber... Porque o que a pessoa está falando não se justifica. E eu acho legal a gente compartilhar isso, porque da mesma forma que acontece com você, acontece comigo, acontece com os professores também. Por isso que tem uma coisa que é muito importante, mudando totalmente aqui o rumo até da conversa, colocar tudo isso num papel. Porque as expectativas, quando apenas verbais, né, e no campo das ideias, elas são muito subjetivas. A partir do momento que você coloca todas essas expectativas, alinha ela com a outra parte, coloca num contrato, num papel, a pessoa não pode falar que ela está sendo surpreendida por uma frustração da expectativa dela. Pelo contrário, está tudo ali no contrato, né? Por isso que todas as vezes que já dei algumas aulas na mentoria da Ana, por isso todas as vezes que a gente conversa a respeito, a gente fala da importância de colocar no papel o que foi conversado, alinhado e proposto entre as partes, né? Para evitar esse tipo de acontecimento, né? Porque você pode se frustrar, mas se você for lá ler o que você combinou e que você aceitou, tá ali. Você vai se frustrar com você, não com outra pessoa. Não, total, porque as coisas que aconteceram foram exatamente isso. Tipo, não foi o combinado, né? Estava no contrato. E eu falo isso para os professores, o quanto que o contrato protege eles, né? Na prática, além de ser mais profissional, né? Embora tenha gente que fala, eu não gosto de contrato e não sei o que lá. Fala, a única pessoa que sai perdendo é você, porque o contrato é para te defender, não é para defender necessariamente o seu cliente, mas a sua empresa, o seu microempreendimento. E aí, eu acho muito legal. Eu acho que, assim, é ótimo a gente colocar no papel tanto aquilo que a gente combinou, aquilo que a gente espera. Então, assim, o que faz parte do aluno, né? Do aluno, você precisa... ele precisa estudar, ele precisa apresentar as tarefas, ele precisa comparecer às aulas. Por quê? Porque senão ele vai chegar daqui 1 ano e falar assim, não, professor, eu vou parar porque eu não tive resultado. Não aprendi. Mas vamos olhar, então, o que a gente combinou? Você compareceu às aulas? Não, 50% das aulas. Você fez as tarefas? Não, nunca fiz tarefa. Nem sabia. Você nunca passou. Eu não fiz mesmo. Você nunca passou, teacher. Como assim? Né? Você passava, você seguiu o plano de estudo que nós desenhamos juntos para você? Não. Falei assim, então você está à espera de um milagre, né? Porque, né, não tem como ter resultado se o que eu te passei você não cumpriu, né? E eu acho que o contrato, ele acaba deixando isso claro para a pessoa, né? Tipo, alinha a expectativa com a realidade, né? E até você falando, né? Não faço contrato e tudo mais. Isso eu já reparei que eu escuto de muitas pessoas, né? Principalmente profissionais da área da saúde, né? Falando, não, eu não faço contrato porque é uma relação de confiança, o contrato quebra essa relação de confiança. Não, o contrato apenas estabelece ali as regras, o que foi combinado, e ele garante mais uma relação de maior confiança. Por quê? Por exemplo, uma psicóloga, eu vou fazer um contrato com um paciente meu, o que ele vai achar? Não, ele não vai achar nada, porque ele te procurou, e ele tem que te pagar um determinado valor, tem a questão da remarcação, é assim que funcionam as coisas. Então, todas as vezes que eu atendo, né, principalmente profissionais liberais, para fazer contrato,
Às vezes, não, essa cláusula aqui está muito pesada, pode tirar. Eu falo, não, não é pesada. É que você está preocupado com o seu, né, a outra parte, não aceitar um limite que é do seu negócio. Entendeu? Por exemplo, acredito que nenhum professor goste que um aluno ligue meia hora antes e fala, professor, não vou na aula. E aí você fica sem dar aquela aula e ele pode repor a aula depois. Não é legal isso, entendeu? Desmarcar em cima da hora. Ou falar, não tem reajuste porque não tem contrato, não está previsto no contrato. Mas você já acredita que existe? Eu sei, porque quando nós fomos fazer o contrato aquela vez, né? Quantas vezes a gente já fez revisões desse contrato? Meu Deus do céu. Por falar nisso, a gente precisa fazer uma outra. Porque todo dia é uma experiência nova. E assim, verdade. eu falo para todo mundo, um contrato, na verdade, é um Frankenstein. Ele é um pouquinho de cada tipo de contrato. Por quê? Porque conforme o seu negócio vai tomando corpo e você vai tendo novos problemas, você tem que ir agregando cláusulas para proteger você daqueles problemas. Por quê? Total. Às vezes eu tenho clientes que passam lá anos sem ter nenhum problema. E a gente fala, está tudo ótimo. Eu relaxo, o cliente relaxa. De repente surge um problema que não estava previsto no contrato. Você tem que correr e atualizar. Por exemplo, na área de franquias, né, que a gente atua bastante. A COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, que é o principal documento, né, e depois vem o contrato ou outros instrumentos, todos os clientes franqueadoras que eu trabalho, a gente sempre atualiza. Sempre atualiza. Por quê? Porque, olha aqui, isso aqui deu certo, isso daqui não deu certo, vamos proteger aqui. Não é proteger só a empresa, é proteger a relação como um todo. Porque algo até que você lembrou que uma vez eu falei para você, ou numa das aulas, até me fez lembrar aqui que o contrato ele só existe por um motivo. Tá? Porque se todo mundo for cumprir o que combinou, não precisa de contrato. Partindo da premissa que eu prometo te dar 100 mil reais amanhã, e você me dá uma aula, e você me dá aula, eu te dou 100 mil reais amanhã, não precisa de contrato. Mas o contrato existe justamente por quê? Porque vai, em determinado momento, ou a pessoa não vai cumprir, ou vai ser cumprida em parte, ou as expectativas foram frustradas. Então, o contrato é necessário para todo profissional, independentemente da área. E, por exemplo, na sua área, até que a gente já viu alguns exemplos de mentorados que tiram as dúvidas, inúmeras dúvidas que vira e mexe estou respondendo, a gente percebe que a grande maioria das dúvidas são questões relacionadas ao cotidiano. Né? Total. Férias do aluno, remarcação, multa, às vezes atraso, SPC Serasa, um professor parceiro, isso, como é que eu faço? São coisas do cotidiano. E as pessoas não dão o devido valor. Hoje em dia, a pessoa faz o quê? Ela entra no Google, pega um modelo qualquer. Que às vezes, quantos contratos, naquela época, lá no início, que você me mandou alguns contratos para revisar de alunos, que eles usavam contratos em aula particular de escola de inglês. Pegou um modelo, talvez, da Wizard, sei lá, de alguma outra escola na época, e usava e olhava e falava, nossa, mas esse modelo é para uma escola de inglês, não serve para o professor. As pessoas têm a tendência a valorizar o seu trabalho e não valorizar o do próximo. E todo mundo trabalha em conjunto. Então, assim, algo que a gente sempre fala, né? Procurem ter um bom contrato, um bom jurídico. Isso faz diferença e, pelo contrário, não vai afugentar o seu aluno. Vai dar segurança para o seu aluno, porque você vai estabelecer regras. Né? Pai, quando educa um filho, né? Não tem que colocar limites, senão o filho cada vez mais... O contrato é basicamente você colocar limites para ambos os lados. Da mesma forma que a chinelada do pai, entendeu? Da mesma forma que tem o limite para o aluno, tem o limite para o professor também. Total. Entendeu? Imagina só, eu cobro lá R$100 a hora-aula. Daqui a um ano eu quero aumentar para 150. Não posso. Por quê? Porque, aumenta 50%, o aluno não está esperando. Então, protege o aluno também. Qual que é o aumento? Entendeu? E da mesma forma, daqui a um ano teve inflação, eu não vou cobrar os mesmos R$100. Porque meu dinheiro deixou, aqueles R$100 não vale mais aquilo. Então, as pessoas têm que entender assim, o quão importante é ter um contrato. Talvez, assim, um contrato impecável não existe, porque, como eu disse, cada dia surge algo novo. Mas ter sempre um respaldo de um contrato bem elaborado, que pelo menos o básico ele te protege, porque senão vai ter dor de cabeça. Não, total, eu concordo plenamente. Uma vez um mentorado meu falou que cada cláusula do contrato tinha uma história. E eu falei assim, nossa, isso explica muito bem que cada pessoa tem um contrato, porque assim, teve uma vez uma mentorada... Eu vou começar a colocar cada cláusula, novo nome do problema.
cláusula tal, por que ela existe? Não tem problema. Olha, eu acho que isso daí dava uma aula, sabia? Teve uma vez uma mentorada minha que ela me contou que ela teve que colocar no contrato dela que as pessoas eram obrigadas a estarem vestidas para fazer a aula. Você acredita? Acredito. Eu não acreditei, porque ela tinha professores parceiros, né? E aconteceu um dia de um professor abrir a aula com o aluno e o aluno estava sem camiseta, né? Ele não estava nu, mas ele estava sem camiseta. E o professor se sentiu extremamente incomodado e ele não queria mais assumir aquele aluno. Aí ela teve que assumir o pepino, né? E aí Quem ela imaginaria isso? Na hora de confeccionar um Gente, contrato. Não, como é que você vai imaginar que a pessoa não vai ter roupa para abrir ali, entendeu? E aí ela falou, Ana, eu tive que acrescentar isso no contrato. Eu falei, cara, que surreal, né? Mas assim, cada cláusula tem uma história. E Ser assim, humano é diferente não, muita. E aí eu acho que assim, entra de novo naquele ponto, maturidade, né? Cada professor, quanto mais velho o professor fica, né? Quanto mais experiência ele tem, ele sabe lidar com as coisas, né? Ele sabe que vai ter um problema, ele sabe que cada vez existe um problema novo, né? Então, assim, e é normal, tipo, você não é especial porque você tem um problema, né? E você falando até do aluno aí, só fazendo uma parte aqui rapidinho, para você ver como é difícil. Você imagina que uma pessoa que fez uma faculdade de Direito, formou em Direito, tirou a B, atua como advogado, ela vai ter um mínimo de postura, né? Total. Eu fiz uma audiência trabalhista virtual em que o advogado da reclamante estava cortando o cabelo na audiência. Não creio. Ele estava cortando o cabelo. E o dia estava ventando, tempo de chuva, a juíza fez ele sair daquilo ali, mas a juíza desrespeito. Total, mas a juíza não foi tão firme que ela deveria ter, né? Ele saiu e ficou lá na rua, na frente da barbearia, fazendo a audiência. Eu olhei aquilo e falei, a que ponto chegamos? Então, se uma pessoa, no exercício da profissão, sabendo de todo o rito, não conseguiu, assim, não se importou, imagina um aluno que muitas vezes, às vezes é um adolescente, entendeu? Você tem que limitar isso, não adianta, o contrato vem para isso. Por isso que o mundo é cheio de normas, cheio de regras. Total. Por quê? Porque o ser humano é diferente. Porque o senso comum não é nada de comum, né? Não é nada comum. Isso a gente aprende realmente no dia a dia. Assim, as dores dos professores que chegaram até mim até hoje. Você vai lá e redige uma cláusula, nossa, que eu falo, poxa, está perfeito, te mando, você fala, tá lindo, manda. Aí um outro professor fala, mas para mim não serve essa cláusula, porque eu faço isso. Então não adianta, assim. Não é escrito em pedra. Não, e eu até falo para todo mundo, olha, é igual contrato de compra e venda de imóvel. Todo mundo usa mais ou menos uma mesma estrutura. Só que, às vezes, o que faz diferença não é a estrutura básica, é aquele 1% que você modificou, que é ele ali que vai ter o problema e ele que vai te salvar, vai te dar segurança. E o contrato de um professor particular ou de uma escola de inglês, enfim, é a mesma coisa. Às vezes, você vai ter uma estrutura 95% idêntica do coleguinha do lado. Só que aquele 5% que você adaptou para a sua realidade é o que vai te proteger. As pessoas têm que entender isso, têm que entender que, muitas vezes, um parágrafo, uma linha a mais, faz toda a diferença num acordo. Um plural, às vezes, faz toda a diferença. E não estou falando da boca para fora, não. Realmente é isso. Então, por isso que, assim, é tão importante você ler um contrato. Por isso que vocês, no evento, antes de fazer o evento, todos os contratos, analisa o contrato, revisa, está certo isso. Não tá... E o Ricardo é bem criterioso, né? Então, analisa isso daqui. Olha, não está aqui. Aqui está abusivo. Aqui a gente e você pontuou, você concorda com isso. Eu lembro que você ressaltava todo. Falava, Ana, vê se você concorda com isso. Não, e a gente analisava. E aí está certíssimo, né? E espero que vocês tenham tido poucos problemas, né? Não tivemos, com relação aos contratos que nós assinamos, não tivemos nenhum problema, foi uma coisa assim super tranquila, e eu acho que é por conta disso, nós tomamos cuidados para, assim, o que a gente achava que talvez fosse um problema, a gente questionava. Tanto que eu acho que chegou a acontecer, na verdade, um caso que eu acho que o espaço, ou alguém ali do que nós contratamos quis nos cobrar a mais. Você lembra? Sim, foi da cozinha. Olha, eu acho que não sei, algum lugar ali que eles falaram, vocês estão devendo assim 700, não sei se era 500, 700 reais a mais. Aí a gente foi olhar o contrato e no contrato estava falando que aquilo não seria cobrado de nós. Aí a gente recorreu ao contrato, né? E aí a gente falou assim, olha, de acordo com o contrato, vocês falaram que isso daqui não seria cobrado, nananana. Aí a pessoa deu para trás, falou assim, não, realmente, olha, então como a gente colocou isso aqui não ser cobrado? Mas você imagina? Mas é isso mesmo. Se a gente não tivesse feito o contrato, a gente ia pagar. Se a gente não tivesse lido o contrato, a gente ia pagar, mesmo tendo assinado, né? Então, assim, eu acho que isso é extremamente válido para todas as partes,
né? E aí eu tenho certeza que depois disso ele reviu o contrato dele. Com certeza. Aí ele revisou, Com né, certeza. o contrato dele, que ele falou assim, não, deixa eu ver essa parte que não tá fazendo sentido. E constantemente a gente tá fazendo isso. Assim, às vezes as pessoas até que estão, né, depois vão nos assistir, pensam, nossa, eles estão falando muito por conta da área de atividade de ambos, né? Porque, obviamente, é expertise nossa. Mas isso serve para todas as pessoas em qualquer área da vida. Você vai assinar um contrato de telefonia, você vai assinar um contrato para uma viagem, você vai assinar um contrato para uma escola para o seu filho, enfim, qualquer coisa que você for fazer, você tem que entender que a partir do momento que você colocou ali a sua assinatura, você concordou com aquilo. É porque no Brasil, assim, o brasileiro sempre tem aquele jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. E tem um negócio no Brasil que chama Código de Defesa do Consumidor, que se aplica em várias relações. E ele dá um poder muito grande para o consumidor. Então, muitas vezes, o consumidor abusa disso. Total. Ele tem que existir o direito, óbvio que tem, mas o consumidor abusa. Então, ele leva aquilo para as relações pessoais também. Então, muitas vezes, eles tratam uma relação sua de mentoria, por exemplo, como sendo Código de Defesa do Consumidor, que não é. E a gente tem que explicar isso, porque é difícil, né? Muitas vezes você entender, olha, tá vendo isso daqui? Isso daqui é diferente. Ó, isso daqui aplica, isso daqui não aplica, isso daqui é expectativa, isso daqui é igual cirurgia plástica. O médico, na verdade, ele não pode garantir o resultado. Não tem como o médico ele fazer o melhor dele. Eu estou insatisfeito com o resultado. É subjetivo isso. Total. Entendeu? Então, que parâmetro que você está usando para isso? Isso. Assim, o que eu esperava de resultado. Ok, o que você esperava de resultado é intangível, porque é dentro de você. Então, você pode entregar tudo para a pessoa e a pessoa falar não quis. Então, é por isso que o contrato é válido e necessário para justamente evitar, assim, aparar algumas arestas e evitar que as pessoas se aproveitem de alguma forma, né? Quando eu comecei a usar o contrato, Gustavo, foi porque, assim, eu acho que foi na época, o primeiro contrato que eu fiz, eu estava grávida da Bia. Eu assinei o contrato. Eu assinei um contrato na época com você. É verdade, é verdade. Na época, assim, um amigo meu, que era advogado, que ele tinha feito pra mim, mas aquilo ali, olha, acredite ou não, tipo, reduziu 90% das minhas dores de cabeça, porque eu ficava confirmando as aulas e as pessoas, elas cancelavam em cima da hora, como eu não tinha uma regra por escrito, muitas pessoas simplesmente não respeitavam, né? E aí, quem sofria com isso era eu, porque, via de regra, se a pessoa não fazia aula, não recebia, né? Só que a maior parte das pessoas, na nossa cidade aqui, você vai entender bem, existe muito concurso público, né? A maior parte da nossa cidade, a galera é concurso público. E os concursados, assim... O pessoal pensa que é só agro aqui, né? Só agro. É agro / concurso público. Eu que sou diferente aqui, né? Tipo, atuando nessa área. Mas aí o que acontece? O pessoal, eu sentia que eles não respeitavam o meu empreendimento, vamos dizer assim, né? Então, assim, se eles faltassem, eles não estavam nem aí, entendeu? Tipo, pra eles pouco, não fazia diferença, entende? Se eu cancelar em cima da hora, é o problema dela, entendeu? Que se arranje. E aí, isso me estressava muito, porque sabe a gente fala muito de time robber, né? Mas eu falo que isso aqui é uma energy robber. Porque, assim, ele consome a sua energia desnecessariamente, sabe? Eu podia, sei lá, estar bem para preparar uma aula, podia estar bem para dar uma aula. Só que você fica irritadinho com aquela coisa que é desnecessária, né? E aí, todo dia eu passava por, vamos dizer, pequenas picuinhas, sabe? Tipo, todo dia acontecia uma pequena coisinha e aquilo lá me estressava. E como eu estava crescendo com relação às aulas particulares e tendo cada vez mais alunos... Você aceitava? Não, aquilo lá estava me irritando cada vez mais. Até que eu lembro que eu virei pro Ricardo e falei, olha, meu amor, eu vou estabelecer um contrato. E no primeiro momento, não que ele esteja aqui para ouvir, mas ele falou, não, eu não concordo. Eu falei, mas não tem problema, você não precisa concordar, vou fazer do mesmo jeito. Ele adora quando eu falo isso. Ele tá ali, né? Mas eu falei assim, olha, meu amor, eu entendo que talvez pro seu setor não seja a melhor coisa. Quando você falou de saúde, eu lembrei dessa situação. Eu entendo que talvez para você não se encaixa, mas para mim isso me dá dor de cabeça. E eu que sei o tamanho da energia que isso me consome, o quanto que isso me irrita. E aí eu comecei a aplicar e foi assim, nossa, assim, maravilhoso, porque reduziu muito. E depois que ele aplicou o contrato também na clínica. Você lembra que eu fui paciente dele? Eu indiquei pra ele, né? Já tinha contrato? Não. Não tinha? Não, agora tem. Agora tem. Na época tinha um segurança na porta que só pagava e entrava. Ai, que mentira. Mas assim, isso aliviou muito, sabe? Tipo, o meu pequenos estresses. Hoje mesmo, eu estava atendendo uma mentorada e ela tem 17 alunos, né? E eu falei... Isso é um número bom, né?
um número bacana, não? Ela tem um faturamento ali em torno de R$5.000, né? E aí, a gente está querendo dobrar, né, toda a quantidade, tanto de alunos, para aumentar o valor de hora-aula dela e tal, quanto aumentar o faturamento. E eu falei, e ela não usa contrato. Aí eu falei, a primeira coisa que eu falei para ela, falei, olha, uma coisa é você administrar 17 alunos, outra coisa é você administrar 35, outra coisa é você administrar 50, né? Então, a quantidade de problemas... uma coisa é você administrar 5.000, outra coisa vai ser 10.000, outra coisa é 15.000. Total. As pessoas esquecem que quando elas ganham mais, o custo sobe, acompanha, aí ela se acostuma, aí ela tem uma inadimplência que ela vai sentir, ela vai acusar. Não, total. E aí, o que acontece? Eu falei, hoje talvez seja mais fácil você administrar, talvez hoje já está acostumado a administrar esse número. No entanto, se a gente dobrar essa quantidade de alunos, a sua realidade não vai ser a mesma. Então, vamos começar a aplicar agora, porque eu prevejo que se nós não fizermos isso, você vai ter problema, né? Assim, é muito difícil, mas tem uns teimosos, às vezes, que não aceitam. Mas é que, assim, coisas que eu já vi acontecer, né? A gente passa porque você vê isso todo dia. Então, o que para ela é novo, para mim é o meu todo dia, né? Eu vejo pessoas passando por esse tipo de problema da mesma forma que você. Não, por exemplo, eu tenho um cliente de São Paulo, ele é muito dinâmico, assim, muito dinâmico mesmo. Ele faz 3 negócios ao mesmo tempo. E ele fala, não, doutor, ameniza a cláusula aí, não, faz isso, faz aquilo, não, porque eu quero assinar. Eu falo, não pode, não, pelo amor de Deus, não faz. E ele, às vezes, fica até bravo comigo, porque eu falo, hoje, você está pedindo para não colocar essa cláusula, mas se lá na frente der um problema, o culpado vai ser seu advogado que não colocou a cláusula. E você não vai lembrar que você falou para não colocar. É a mesma forma pessoas que assinam e não assinam contratos. A pessoa fala, não precisa de contrato. Aí, quando der problema lá na frente, ela chega até você e fala, não, mas eu fiz um contrato verbal, tem validade, né? Eu falo, não, até tem, mas até você provar as regras, o que foi dito, o que não foi dito, você vai entrar com uma ação. Gente, você ganha tanto tempo fazendo assinar um simples papel. E outra coisa que eu aprendi, as pessoas que são de boa fé... Não precisa de contrato. Não é que não precisa. Ela não se importa em assinar um contrato. Sabe por quê? Porque ela sabe que vai cumprir. É igual agora, eu fiz um acordo com o pessoal do Paraná, e aí o advogado, doutor, olha, nós vamos fazer assim, mas eu só vou fazer o protocolo após o pagamento. Eu falei, que tinham 2 pagamentos. Eu falei, doutor, pode ficar tranquilo, nós vamos fazer o pagamento. Ele falou, não, né? Não. Eu falei, olha, a partir do momento que nós assinamos o acordo, não, então eu vou pôr uma multa de 20% em caso de descumprimento. Eu falei, você pode pôr de 100%. A gente não está preocupado, porque a gente vai pagar. Então, só assina em protocolo, a gente vai pagar. E aí, depois ele, enfim, pagamos o acordo, fez o protocolo, e ficou tudo tranquilo. Então, ele poderia ter colocado uma multa de 100%. Você sabia que você não descumpriu. Então, não tem. Agora, se eu não quero multa, eu não quero isso, eu não quero aquilo, então, você já demonstra ali uma certa... Olha, alguma coisa eu vou fazer lá na frente. Por isso que eu não vejo como... assim, por exemplo, a sua aluna, sua mentorada. Eu tenho 17 alunos, nunca tive problema, por exemplo, com pagamento. Ok. E o dia que você tiver... Você vai resolver como? Não, eu vou resolver na conversa. E se você não resolver na conversa? Eu vou procurar o juizado de pequenas causas, vou procurar um advogado, vou aceitar a inadimplência. Então, o que eu posso, às vezes, até falar como uma dica se a pessoa não aceita as suas condições, se a pessoa foi até você, te procurou como professor, igual me procurou como advogado, primeiro ponto, ela não vai pôr um preço no meu trabalho. Ela não vai pôr um preço na sua hora-aula. Eu sei quanto custa a minha hora, você sabe quanto custa a sua. Segundo, ela não vai impor regras. Porque no seu negócio. As pessoas que aceitam isso, e eu falo muito tranquilamente, porque eu já fui uma dessas pessoas e me policio muito para ser cada dia menos, que é você aceitar com medo de perder. Olha, não, eu vou aceitar esse cliente aqui, porque, querendo ou não, é tanto a mais por mês, eu vou aceitar ele. E você já sabe que vai dar problema, mas você aceita porque você não quer. Ou você aceita um cliente descumprir alguma coisa, não te pagar, ser grosseiro, ou exigir algo que não está ali, porque com medo de perder, não. Se você não estabelecer limites, não saber o seu valor, você vai ter problema lá na frente, com contrato ou sem contrato. Então, você tem que... Olha, eu sei, minha hora-aula é essa, minhas condições são essas. Isso daqui é negociável, até aqui é negociável, daqui em diante não é negociável. E ponto final, não é negociável. Por quê? Porque é a regra minha. Eu sou o profissional que estou sendo contratado e prestando serviços. Eu não te procurei para você ser... Eu não estou te pagando para você ser meu aluno ou meu cliente.
Você está me pagando para prestar um serviço. Então, a regra é minha, entendeu? E as pessoas têm dificuldade com isso. Não, acho que você descreveu muito bem, porque eu vivo falando isso para eles. Eu falo, o dono do negócio é você. Quem estabelece as regras quem estabelece todas as regras é única e exclusivamente você. Sim. Se você aceitar, lembra que um relacionamento ele é sempre estabelecido em duas pessoas. Sim. Então, o relacionamento ele se constrói, não é só por quem você é só pelo quem o outro é. A pessoa ela vai ser ruim se você permitir que ela seja ruim. Exatamente. Se você não permitir, ou vocês não têm um relacionamento, ou ela vai aceitar suas condições. Né? Então, assim, não existe não existe aluno que vai colocar regra se você sabe se impor. Eu falo, a questão de posicionamento, né? E o posicionamento de você entender que quando você está vendendo uma aula particular, você já não está ali como uma atuação de professor, você está com uma atuação de empreendedor. Exatamente. Né? Então, assim, olha, dar aula é sua prestação de serviço. Sim. Mas, a partir do momento que você fecha negócio comigo, você não está fechando negócio com a professora, mas com o empreendimento que eu possuo. Né? E aí, a minha prestação de serviço. E eu acho que você colocou muito bem. Se você que está me procurando, você está me pagando para eu prestar um serviço, as regras são minhas. Quer aceitar bem, não quer amém. Exato. Né? Na verdade, Ana, eu falo para todo mundo. Antigamente, todo mundo era comerciante, né? Esse nome, código comercial, saiu de Verdade. Aí todo mundo fala empresário. Hoje o termo certo é empresário. Todo mundo que é autônomo ou faz algo sozinho, assim, é um empresário. Porque, por exemplo, da aula, você começou dando aula dentro da sua casa. Você era uma empresária. Você estava entregando algo. Não, é uma prestação de serviços com foco empresarial. Porque você está... Então, todo mundo que faz algo por uma recompensa financeira, por uma retribuição financeira, é empresário. E acho que as pessoas não enxergam isso. Por exemplo, eu vejo muitos empresários, muitos, assim, de todas as ramos de atividades, de faturamento, de classe social, não importa. As pessoas misturarem o que é dinheiro pessoal do que é da empresa. Nossa, isso todo mundo faz. Então, eu imagino que um professor... Imagina o professor, eu dou aula particular, o dinheiro cai na minha conta. É meu. Não, você tem que ter o dinheiro para comprar um microfone novo, você tem que ter uma reserva para comprar um computador novo, uma câmera nova, para reformar o seu local de trabalho, para investir, valorizar, para crescer, para ter uma marca legal depois, para registrar uma marca, para ter um site. Você tem que ter essa noção, porque não adianta você pensar, eu ganho 5 mil. Pô, eu tenho R$4.800 de conta por mês. E sobra R$200 para investir, aí eu gasto com uma roupa no shopping. Não, você tem que saber quanto desse percentual você tem que dedicar para o seu negócio, porque senão você não vai crescer. Porque senão daqui a 1 ano você vai continuar. Por isso que nunca vai sobrar dinheiro para você fazer outras coisas. As pessoas têm essa dificuldade. E isso realmente, o Pablo Marçal é muito louco, né? Mas uma das ideias dele de ensinar na escola o empreendedorismo é muito verdadeira, é muito real, porque eu venho de uma família que o meu pai não sabe lidar com dinheiro. É uma família humilde, mas meu pai não sabe lidar com dinheiro. A minha mãe é uma máquina. Minha mãe, tudo no caderninho. Igual a minha mãe. Minha mãe, ela sabia quanto que a poupança ia render no caderninho. Ela ia lá, tirava o extrato e tinha. Ela sempre foi assim. Minha mãe... E eu aprendi muito vendo a minha mãe administrar o dinheiro que não sobrava. Então, olha, eu aprendi, eu tive 2 exemplos dentro de casa. Pai rico, pai pobre, né? Tipo isso. Assim, minha mãe muito segura, fazendo o dinheiro sempre multiplicar. Por quê? Porque ela tinha uma noção, uma ideia do que, olha, isso daqui é para isso, esse dinheiro é para tal coisa. Se você não tiver isso, você vai sempre estar... Você pode ganhar, a professora, o aluno, enfim, pode sair de 5 para 15 mil reais. Ele vai continuar sem dinheiro dependendo, ganhando uns 15 mil. Eu conheço amigos que ganhavam salário mínimo, hoje ganham muito dinheiro e continuam sem dinheiro. Por quê? Porque gasta errado. Gasta errado. O gastar errado e não ter a responsabilidade ali financeira faz toda a diferença. Você ensina isso no seu curso? Sim, a segunda aula. Porque no módulo, né, eu tenho os módulos gravados, o segundo é sobre precificação. E aí eu sempre falo para eles que o salário que o PJ paga para o PF, né, eu falo, existem 2 teachers, tá? Existe o teacher PJ e existe você, pessoa PF, né? Então, por exemplo, a Ana PJ, ela pode pagar até 50% do faturamento dela como salário para PF, né? E depois
os outros 50% é da empresa, Sim. né? Por quê? Porque senão a gente não tem uma empresa saudável, Isso. né? E isso aqui, assim, é uma métrica, assim, geral, né? Sim. E aí eu falo, desses 50%, como que vai ser a distribuição? E aí eu ensino para eles. Inclusive, eu tenho uma tabela que ela calcula automaticamente Legal. quanto que eles têm que fazer. Uhum. Tipo assim, é a coisa mais colorida do mundo, mais simples, para eles enxergarem, colocarem ali e saber o que eles precisam fazer. Então, eu ensino que eles precisam pagar as próprias férias, o próprio 13º, que eu falo que isso daqui é uma poupança a médio prazo, né? Se não for curto prazo, porque ele sabe que ele vai ser uma poupança que ele vai gastar, né? A intenção é gastar. Ele vai jogar um valor para capital de giro, que isso daqui é quando eu falo grego para eles, mas eu tento explicar o que é. A importância de você entrar no mês já com dinheiro para poder pagar as contas. Exato. Né? Eu falo que eles... Né? O valor que eles precisam ter para uma reserva de emergência. Né? Aconteceu uma pandemia, fiquei doente 2 semanas internado, não dei aula, os alunos não me pagaram, você tem uma reserva, né? E por último, a poupança, que eu falo, gente, a poupança tem que ser intocável, ela é sempre seu futuro sua aposentadoria, pensa assim. E eu falo, e ainda tem o merecido, que aí o merecido é o 10% que você tem o direito de gastar, né? Que é tipo assim, seu prolabore, né? Prolabore a gente conta como salário, né? Mas é aquele talvez a dinheiro... distribuição de lucros. Isso. E aí, que eu falo assim, esse é o dinheiro que você precisa gastar. Por quê? Porque para você não viver, para você não sentir que você vive para pagar a conta, né? Exatamente. Então, você vai lá, esses 10%... Corrida dos ratos. Trabalho paga a conta. Você não sai desse círculo nunca. Exatamente. E eu falo assim, e é esse dinheiro que você pode... Teve uma outra mentorada que a gente estava conversando, que ela entrou na mentoria, ela ganhava... na verdade, era uma escola. Ela ganhava, a escola faturava 31 mil, né? Aí ela ascendeu para outra mentoria, né? Aí, na outra mentoria, ela já está ganhando 41. 40,5, 41. Ou seja, ela aumentou quase 10 mil de faturamento em 6 meses, né? A escola, Aí ela fala, Ana, mas assim, aí aqui, quando ela estava nos 31, ela tirava 12, 13 da escola, 12 mil. Agora ela tira 18. Aí ela falou, Ana, eu tô ganhando 10 mil a mais, mas eu não sei onde está indo o dinheiro. Eu falei, sério que você não sabe onde está indo o dinheiro? Aí ela foi olhar as contas dela, tipo assim, tinha 3 mil reais em roupa. Aí eu falei assim, você não sabe onde é que está o dinheiro? Olha onde é que está o dinheiro. Você sabe onde está o dinheiro, você está sangrando a sua empresa. Entendeu por quê? Porque aqui, eu acho que entra uma parte de mentalidade. A pessoa não entender que ela não é a empresa. Né? Então, quem está ganhando não sou eu, é a empresa que está ganhando. E aí, não é porque a empresa aumentou 10 mil de faturamento que eu vou aumentar 10 mil na minha retirada, e né? não é porque a empresa sou eu, muitas vezes, que eu posso me confundir. Porque assim, as pessoas têm essa dificuldade de falar, não, mas como? A empresa sou eu, ok. A empresa é você. Nossa sociedade individual, ok. Você é a empresa. Só que você tem o CNPJ, você tem o CPF. Distingue isso e faz... Legal, eu não sabia que você tinha Sim. É muito legal isso, porque as pessoas eu literalmente desenho. Eu faço... tem ali um PDF que eu desenho uma pizza e aí eu vou mostrando, isso daqui é o salário e aqui você vai fazer os seus gastos. Aí eu falo assim, começa calculando assim, quais são os seus gastos pessoais hoje? Meus gastos pessoais hoje giram em torno de 6 mil. Falei, olha, então uma métrica bem básica, o mínimo que você precisa ganhar hoje é 12. Né? O seu faturamento de empresa hoje, ele precisa ser 12. Para quê? Para que a gente tenha uma empresa saudável, para que a gente possa ter uma empresa que invista nela mesmo. O dia que você decidir entrar numa mentoria, você não vai entrar com o dinheiro pessoal, você vai entrar com o dinheiro da empresa. Por quê? Porque a empresa paga a empresa. Né? E o seu pessoal paga o seu pessoal. Né? Então, por exemplo, a empresa não vai pagar a sua consulta médica. O seu PF vai pagar a sua consulta médica, mas o seu PJ paga a mentoria. Né? Então, e isso daqui foi muito claro. Eu falei assim, olha, você está fazendo isso porque nesses 6 meses você não se enxerga ainda como escola. Embora ela já tenha, assim, 7 professores. Nossa. Ela tem 7 professores e ela não se vê ainda como empresa. Mas isso é uma coisa assim, a partir do momento que eu identifiquei, vamos tratar isso, vamos sentar, vamos conversar. Não é dessa maneira. Porque as pessoas têm uma dificuldade, sabe qual é? As pessoas elas imaginam que elas são empresa, e eu vou te falar isso por conta dos meus clientes. A partir do momento que ela tem um CNPJ e senta com um contador. Sabia disso? Enquanto a pessoa não senta com um contador para entender o que é uma nota fiscal, entender o que é um balanço, elas não se sentem empresárias. É verdade. Gira uma chave assim, olha, você emitiu a nota? Pessoa que nunca emitiu uma nota, de repente ela emite a nota, ela fala, nossa, estou emitindo nota fiscal. A compra é na pessoa física ou jurídica? Nossa, pessoa jurídica. Contador, olha, como que a gente vai distribuir de lucro? A pessoa pensa, nossa, eu sou empresário. É verdade. É um bloqueio mental que as pessoas eu tenho professores que já são ME que não emitem nota fiscal.
A hora que o professor... E volta e meia, eu pego muito fazendo isso. Aí eu falo assim, você é louco. Você quer parar onde, meu filho? Porque assim, tudo bem, agora tá tudo bem, mas e amanhã? Porque assim, se não pega do dia pra noite. Não. Mas a hora que pega... E se o pai do seu aluno ou o seu aluno declara, sem você saber? Ele Não, vai lá e declara. problema. Por exemplo, advogado não se declara no imposto de renda. Tem uma cliente que eu fiz um inventário e ela falou, doutor, eu quero recibo. Não, recibo. Aí eu falei, não, eu vou dar uma nota fiscal. Eu falei, por que a senhora quer recibo? Ela falou, não, para declarar no imposto de renda. Eu falei, não há necessidade, não vai, né? Ela falou, não, é porque eu quero declarar, o dinheiro saiu da minha conta, é um dinheiro considerável, eu quero declarar. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou emitir uma nota fiscal para a senhora. Não é recibo. Não recibo, não foi pela pessoa jurídica que eu fiz. Aí ela, não, tudo bem, mas eu quero, e eu vou declarar. Eu falei, não, tudo bem. Fui emitir nota fiscal para ela bonitinha e ela declarou. Por quê? Porque não importa, ela falou, saiu o dinheiro da minha conta. Tem gente que é assim, porque pessoa metódica, gosta de ser tudo certinho, preto no branco. Talvez hoje, é que assim, todo mundo sabe, fulano sonega, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Como se fosse normal. Assim, é normal? A gente não pode, né, falar que não, é normal. Mas o dia que você, né, como que diz o ditado, gato escaldado não tem medo de água fria, né? Aí o dia que você toma uma picada ali, uma mordida do leão, aí você fala, nossa, não importa que todo mundo faz, que ninguém teve problema. O dia que você tiver, você vai ver a dor. Total. Eu já tive um problema. A gente também teve. O Ricardo, quando, por erro de contador, ele não pagou o INSS, isso antes da gente casar. Né? E assim, a gente não sabia, né? Tipo, nós dois... foi isso. Nós dois o quê? Tínhamos 25, 26 anos. Tipo, eu não tinha experiência. Vocês eu era CLT. Vocês declaravam... Não, o que foi só ele que teve problema. Eu era CLT e ele estava ali começando na clínica. Então, assim, a gente não sabia o que precisava declarar. Você não sabia que precisava pagar INSS. A gente não sabia. Não, mas então, aí que tá. É que antes teve um período, assim, que o governo sempre falava profissional liberal. E eu, por exemplo, eu caí nisso. Eu declarei lá que eu ganhava tanto por mês, pessoa física. E aí, de repente, o governo nunca fiscalizou. De repente, acho que foi no governo da Dilma, pelo que eu me recordo. Foi na Dilma. O governo federal saiu... Nosso também foi. O nosso saiu notificando foi 2016. todo mundo. Eu acho que 16, 17. Todo mundo saiu notificando todo mundo, falando, você que declarou como profissional autônomo, você tem que pagar 20% de INSS. Foi qualquer coisa aconteceu assim. Comigo. Aconteceu com o dentista. E aí deu, tipo, 30 mil no ano. Um ano que pegou a gente. E aí, tipo, a gente não tinha acabado de casar. Putz, 30 mil foi assim. Na época era quase um carro. Né? E aí, era um carro na época, né? E aí, tipo assim, a gente foi parcelado em 5 anos a dívida, com juros e não sei o que lá. E aí, eu sempre dou esse exemplo nos meus mentorados. Eu falo, vocês falam isso porque você nunca caiu. Isso. O dia que cair, ele vai arrancar teu couro. Vai né? mesmo. Então, assim, não corra o risco, né? Até, por exemplo, às vezes, o professor, às vezes, ele fica muito em dúvida entre migrar de MEI para IME. Né? Então, por exemplo, ele bateu lá o faturamento, chegou agosto, ele bateu já 90 mil. Cara, ele estourou o MEI. Ele não pode continuar. Ele emitiu a nota, ele fez tudo certinho? Não, ele não fez, mas na conta dele tá entrando dinheiro, né? E ele não tá declarando, né? E aí, assim, chega... Não, eu já tive professores que passaram, assim, 120 mil como MEI, sem medo de ser feliz, entendeu? Aí eu falei assim, olha, você pode ter problema, e se você tiver o problema, a conta vai ser alta, né? Então, não faça isso. E aí, eles não querem migrar para não pagar imposto, né? Aí, depois migra, depois não vai emitir nota fiscal. Ai, que até trabalho. Porque hoje o governo cruza tudo, né? Cartão de crédito, assim, tudo que tem seu CPF, praticamente, hoje em dia, o governo cruza. Praticamente. Se quiser, cruza. Porque, por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito tem lá o recebimento. O recebimento do Gustavo Borges, CPF e tal, pagou X de fatura. Como que eu pago 30 mil de fatura declarando que ganho 10? Alguma coisa deu errada, né? Alguma coisa... Mas e isso faz muito sentido, né? Porque aí o professor ele não põe na ponta do lápis para poder entender o risco que ele está correndo. E as coisas estão cada vez melhores, né? A tecnologia está cada vez melhor. Então, para uma pessoa, alguém do governo, Receita Federal, fazer isso, para a gente é algo que parece muito complexo, para eles é não piscar de olhos, né? Então, e aí eu faço esse tipo de recomendação, né? E isso eu acho que são os pequenos cliques que vão dando neles de tipo, opa, acho que eu estou crescendo. E muitos ainda assim demoram para passar por esse processo. Mas vão aos poucos passando, as pessoas vão também aos poucos se profissionalizando, vão entendendo o local, o lugar delas no negócio, né? Porque assim,
Existem pessoas também que não querem crescer tanto. Tem. Que não querem crescer. Que ela fala, olha, se eu ganhar X por mês, está ótimo. E muitas vezes eu admiro pessoas assim que são... Olha, isso para mim tá bom. Eu vim aqui... Eu particularmente não entendo. Eu já tive professores que falaram, não, Ana, eu ganho 8, eu não quero mais não, porque eu não quero pagar imposto. Não é nem pagar imposto. A pessoa fala, não, mas tá bom eu mim. ouvi isso. A pessoa falou, não, Ana, eu não quero ganhar 10 porque eu não quero virar e-mail, eu não quero pagar imposto. Eu falei, mas... Tipo, só isso. Assim, mas assim, você não quer crescer? Tem gente que é assim. Caraca, não dá pra entender. É do ser humano. O ser humano é difícil. É difícil, às vezes, da gente se colocar no lugar do outro, porque, assim, você não tem a cabeça do outro, né? Aquela coisa é intangível, né? E aí você não consegue entender, mas, assim, de fato, acontece. Acontece nas melhores famílias. Tipo isso, né? Nossa, olha, Gustavo, eu tô gostando muito dessa conversa aqui, mas, assim, eu acho que se a gente puder falar sobre isso, a gente vai falar, assim... uns 10 episódios, né? Porque tem muita coisa. Sim. Se a gente junta ali empreendedorismo, né? A gente vai falar sobre ser empresário, ser empreendedor, né? A gente tem muita coisa para falar, né? E eu acho que em qualquer ramo, o que a gente está falando hoje, eu volto principalmente para os professores, mas eu sei que não é só para os professores. Que nem você citou, às vezes um psicólogo, um dentista que está ouvindo isso pode ser muito útil, porque se encaixa, né? No profissional liberal, né? No profissional autônomo se encaixa muito. Então, assim, nossa, eu tenho aqui que te agradecer por tudo isso que você compartilhou com a gente, né? Por todo esse conhecimento, toda essa troca de ideia, que eu tenho certeza que, assim, se alguém aqui não tem contrato, vai repensar a possibilidade de fazer um contrato agora, né? E entender tudo isso, né? Entender, talvez repensar, nossa, será que minha expectativa está muito alta? Será que eu estou exigindo muito de algo que não pode me dar? A frustração vai ser minha, né? Então, a gente acaba repensando. É um exercício, né? Que tem que ser diário, né, na verdade. Muito. E eu acho que esse tipo de conteúdo ajuda, né, as pessoas a pensarem cada dia mais, assim esperamos, melhor. Né? Assim esperamos contribuir dessa maneira, né? É o que nos cabe, né? Mas, assim, eu te agradeço muito e eu te peço aqui, deixa um recado aqui para os professores. O que você diria hoje para um professor ali que está buscando crescimento, que talvez não saiba por onde que ele pode crescer, o que poderia contribuir para ele nesse momento, você com toda a sua expertise na área empresarial, o que você diria para esse professor? Olha, assim, basicamente tudo que nós falamos aqui, eu acho que resume um pouco do que esse profissional, esse professor deve ter em mente, né? Então, primeiro, frustrações irão acontecer. Faz parte. Você tem que estar preparado, por quê? Cada 10 frustrações, talvez você tenha uma vitória. Cada 10 derrotas, você vai ter uma vitória. E não se apegue nas derrotas. As derrotas vão te ensinar a atingir o seu objetivo de uma maneira saudável, com uma base, né? Porque, como nós falamos, estourar do dia para a noite, você não tem uma estrutura para te fazer crescer. Então, um edifício, uma casa é construído lá do alicerce, né? Então, para esse professor, primeiro, faça uma autoanálise, deixe o seu ego de lado, tente pontuar o que você tem de ponto forte e o que tem de ponto fraco. Então, vamos maximizar o seu ponto forte. E o seu ponto fraco, procure pessoas, mentores como você ou outros, né, que podem te ajudar nas suas deficiências e vão, assim, de peito aberto, sem pensar em apontar o dedo. Vá com o intuito de aprender, absorver e colocar em prática. Por quê? Por exemplo, passei 5 anos no banco de faculdade, mais alguns outros anos estudando, né, num curso, numa pós-graduação e etc., para você absorver muito pouco daquilo que você aprendeu. E você tem que ter paciência, nada é do dia para a noite. Então, para esse professor, primeiro, tenha muito conhecimento de onde você quer chegar. Segundo, cerque-se de boas pessoas, de bons profissionais. Conhecimento é muito importante. Seja resiliente, né? E não pense que só existe a sua verdade, tá? Existem, assim, uma mesma história pode ser contada de várias formas. Então, entenda isso. E, por fim, que não leve tudo para o lado pessoal, né? Como você disse daquele aluno que mandou uma mensagem e não recebeu, o mundo não gira só em torno de você. Os seus alunos, né, os seus clientes, enfim, eles não estão ali para te atender à sua vontade, né? Na verdade, se você se dispôs a prestar um serviço, você está ali para prestar esse serviço da melhor forma possível. E se você se colocou no lado como aluno, como aprendiz,
respeite esse limite, né? Não é porque, às vezes, por exemplo, eu tive na época que vários funcionários, eu tinha 23, 24 anos de idade, e pais de família de 40, 50, dependiam de mim. E foi difícil, mas eles aprenderam a respeitar a hierarquia. Então, hoje, se eu estou numa posição inferior de aprendiz, eu tenho que respeitar. Ainda que eu pense que eu sou o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade. A outra pessoa está ali me ensinando algo porque ela está um passo à minha frente, pelo menos naquilo que ela está ensinando. Então, tenham essa paciência, tenham esse conhecimento e não desistam, né? Resiliência, né? Você está aqui, é prova disso, é tudo hoje em dia. Não, total. Muito obrigada por esse recado, viu? Mais uma vez, Adorei e espero ter você aqui de novo, claro. Viu? Pra gente falar sobre mais Sempre coisas. à disposição. Eu te agradeço muito, viu? Obrigado, Ana. E você, professora aí que está, muito obrigada por nos acompanhar. Não deixa aqui de deixar o seu like. Se você quiser, deixa um comentário aqui que tanto eu quanto o Gustavo, teremos o maior prazer em responder as suas dúvidas. E compartilha também com o professor que está precisando ouvir isso, talvez até um outro empreendedor que você conheça também, que está precisando ouvir esse assunto que nós trouxemos hoje, então compartilha, ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima!